situação atual e esclarecer dúvidas que os senhores tenham sobre diferentes ativos. A gente pode já imediatamente olhar aqui o nosso índice futuro. Ontem nós tivemos vencimento do futuro, tá? E automaticamente um dia de muita volatilidade, com uma longa sombra inferior. Estamos rompendo a máxima de ontem. Isso é um sinal que o Alan Farley chama de tática da sombra inferior, tá? Em que ele tem uma longa sombra inferior furando uma zona de suporte. Quanto mais longa for essa sombra, mais forte é o sinal de compra observado. Então, para ele produz uma entrada quando acontece a ruptura da máxima do candle que fez a sombra inferior furando o suporte. Já aconteceu, então. E ele projeta o alvo 161% para cima. Então, essa operação aqui dele tem um alvo em 49.317 pontos para índice futuro no diário. Tá? O stop ficando abaixo da mínima de ontem. Tá? Quando a gente entra nos 60 minutos, a gente vê realmente o rompimento dessa zona dessa linha de tendência de baixa que o índice futuro vinha produzindo. Foi rompido. E agora esperaríamos a movimentação de alta até 48.245, quiçá 49.317, talvez com algum tipo de pullback, para então poder montar um pivô mais efetivo, um pivô mais poderoso. Tá? Então o viés para o índice futuro por dia de hoje é um viés extremamente altista, bullish. Tá? Para os próximos dias também bullish, depois do rompimento da máxima do dia que fechou no dia de ontem com uma longa sombra inferior. Ok? Muito bem. Dito isso, basicamente, vamos olhar aqui quais são os suportes e as resistências esperadas para o WING 16, que é agora o contrato que nós estamos operando. Veja que nesse momento, exatamente nesse momento, o meu robô acaba de fazer uma venda no mini índice, para mim. Acabou de vender. Tá? O robô aqui que opera é o Victrix e ele fez uma venda nesse momento. Apesar do meu viés subjetivo ser autista, o robô vendeu. Eu não vou fazer nada, eu vou apenas olhar a venda que ele fez. A gente tem resistências na faixa de 46.951, próxima resistência do dia 47.353, próxima resistência 47.996. Suporte 46.015 pontos e suporte mais importante 45.750 pontos. Então a gente tem assim um viés altista para o dia. O meu robô fez uma venda agora no mini futuro, né, indo contra a minha opinião, tá? Mas basicamente falando, eu vou deixar ele operar porque ele opera com maior consistência do que eu. Muito bem. Dólar futuro. O pessoal perguntando sobre o dólar futuro. Tá? O dólar futuro segue numa tendência de alta do gráfico semanal. Rompeu uma máxima da semana passada, o que estabelece um viés altista para as próximas semanas. Ele fez o recuo que nós esperávamos, que seria o recuo até perto de 3,55? Não. Ele conseguiu recuar só até 3,71, já entrou comprador, já entrou pressão de compra e agora, aparentemente, ele já reinicia movimentação altista para retestar o topo em 4,27, 4,26, 4,25. No gráfico diário, por sua vez, nós observamos ontem o futuro do dólar. Não só ele conseguiu romper essa LTB aqui, como ele fez o pullback desse rompimento, voltou a subir e ontem ele bateu no topo anterior e sentiu uma pressão de venda ao longo do dia que empurrou o dólar para baixo, mas não conseguiu empurrar por muito tempo, inclusive hoje já permitindo uma compra dos atrasados, que foi o que eu fiz, comprando o dólar agora há pouco. Já estou com 18 pontos de ganho no momento. O stop era curto, 3.893, e o alvo, lá o topo anterior, lá em 3.969. Na verdade, o alvo é muito mais se a gente obedecer a movimentação de alta do gráfico semanal. Então, o viés para as próximas semanas para o dólar é pelo menos um reteste em 4,27 pelo metro Storm. Tá? A gente tem, então, uma visão mais altista para dólar futuro. Tá? Isso vem e está corroborado com a situação de incerteza política e incertezas econômicas que nós estamos vivenciando no Brasil hoje. Certo? Muito bem. O participante Zoc faz a pergunta: bom dia, Storm, no setup da média mod 9, o trailing stop é ajustado cada vez que a média vira, caso não seja estopado? Sim, exatamente. A média virou para baixo, tu vai levantar o stop para aquela mínima. Se não for estopado, o stop fica naquela posição e segue a operação.
Tá? Pergunta do Jorge. Bom dia, Stober. Por favor, me diga o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Já vão começar a ser tributados? Obrigado. Então, na verdade, parece que ontem começou a tramitar no Senado a possibilidade de tributação em cima dos fundos imobiliários. E isso produziu realmente esse candle lindo que podemos observar no dia de ontem no IFIX. Senhores, nós vimos uma queda ontem no IFIX de 5%. Isso seria o correspondente, considerado a volatilidade do IFIX, seria o correspondente a um movimento de queda de 25% no Ibovespa. Se o Ibovespa tivesse feito um movimento igual ao movimento que o IFIX fez ontem, seria uma queda de 25%. Ou seja, um absurdo o movimento de ontem. E esse absurdo foi produzido pelo absurdo que o governo está pensando em fazer, que é tributar os fundos imobiliários. E isso automaticamente produz esse desastre que vocês estão vendo aí. Tá? Infelizmente, a gente sabe que vai passar, porque esse país é assim mesmo. Tá? Esse país, a sanha arrecadadora é cada vez maior. Tá? Então, tragédia, né? Uma pena. É um excelente investimento, só que perde um pouco sua atratividade com o imposto sendo colocado em cima. Muito bem. Em relação ao milho futuro segue sua tendência de alta do gráfico semanal. O alvo de prazo mais longo segue lá em 49. A gente tem topos e fundos ascendentes. Rompemos uma LTB no semanal. Essa correção foi uma correção ABC. Poderíamos até suspeitar que estamos iniciando uma onda 3 de alta no milho. Se for uma 3 de alta no milho, nós temos tudo para realmente fazer uma forte movimentação que vai buscar lá os 49. Então esse é um mercado, é um ativo que eu estou muito atento, procurando por sinais de entrada. Tá? Veja que a gente conseguiu romper essa LTB, fizemos o pullback, voltamos a subir. Tá? E agora então a gente movimenta de uma maneira bastante efetiva e muito forte. Tá? Eu estou bastante interessado em comprar todo e qualquer recuo que o milho futuro fizer no gráfico diário, para que eu possa estar aumentando minhas posições dentro deste ativo. Tá? Nos 60 minutos, a gente vê que aconteceu um pequeno recuo no dia de ontem, mas o papel também segue em tendência de alta. Então a gente tem tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário, tendência de alta nos 60 minutos. O que eu tenho que fazer? Tem que vender? Não, né? Tem que pensar em estar operando na compra. Ok? Muito bem. Então o milho procurando por sinais de entrada no ativo. O BGI Fut, por sua vez, não. O BGI Fut, por sua vez, está numa tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Na melhor das hipóteses, no gráfico diário, poderíamos dizer que é uma tendência lateral, topos e fundos em queda, tá? Topos e fundos no mesmo nível, mas eu considero realmente o cenário aqui mais baixista do que altista. Ele fez 2 dias consecutivos de alta e a perda da mínima de ontem, então, me acionou uma venda. Eu estou operando o BGI F16. O BGI F16, então, que vem nessa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, fez 2 dias consecutivos de alta, modelo Dave Landry. Tá? A perda da mínima desse candle gera a venda no boi e a posição agora operada no boi é de venda. Tá? Pergunta do Júlio, você é técnico grafista ou fundamentalista? Você está dando explicações de política econômica. Júlio, eu estou aqui falando o que eu quiser. Tá? Eu falo sobre o que eu achar importante. Se tu não gostar, tu não precisa ficar aqui ouvindo. Basicamente. Tá? Bom, então assim, o boi tem um viés baixista, são topos e fundos descendentes. A gente opera mais na ponta da venda nesse tipo de cenário. A pressão vendedora é que está dominando o boi, assim como a pressão compradora é que está dominando o milho. Certo? Vamos olhar a Petrobras agora. Bom, já falamos então de Ibovespa, já falamos de dólar, já falamos de futuro, já falamos de commodities. Agora vamos falar de Petrobras, que é um dos papéis mais importantes do mercado, junto com o Itaú. Petrobras está tentando modificar sua tendência. Tá? O mercado está com viés mais altista para os próximos dias, é importante a gente mencionar isso. É possível que Petrobras esteja formando seu fundo, mas ela ainda não fez um pivô e ela vem operando ainda, se a gente for ser bem
criterioso, ela fez um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo mais alto, um topo mais baixo. Então, a tendência da Petrobras seria a formação de um triângulo aqui. Esse triângulo ele fica melhor visualizado nos 60 minutos. E ele está sendo rompido para cima agora, nesse momento, exatamente nesse momento. Tá? Este rompimento que está acontecendo aqui, mais o viés altista que foi estabelecido no futuro, projetaria o alvo para a Petrobras em 8,41. Tá? Esse seria o alvo do movimento técnico explicado pelo Magui e pelo Edwards há mais de 50 anos atrás, dentro de triângulos simétricos. Então, um triângulo simétrico, quando ele é rompido para cima, a gente projeta a base desse triângulo para cima, o alvo fica em 8,41, e o Thomas Bulkowski, no trabalho dele, Encyclopedia of Chart Patterns, ele apresentou um dado muito interessante a respeito dos resultados dos triângulos simétricos. O nível de acerto para o alvo aqui fica em torno de 89% das vezes. Então, o estudo que ele fez em 5 anos de S&P 500, tá, basicamente mostra que o alvo aqui é atingido no S&P 500 em 5 anos em 85% das vezes antes de acionar o stop. E o stop que ele testou e trabalhou foi a perda de 7,08. Tá? Então, aqui, a Petrobras está rompendo um triângulo simétrico, ao mesmo tempo também rompe um Mark Crisp, tá? Também rompe um Mark Crisp de 60 minutos, tá? Que é um pivô de alta, basicamente. O ruim desse Mark Crisp aqui é que ele tem um stop longo, abaixo de 7,08, já comentado. Na verdade, eu não colocaria o stop aqui abaixo de 7,08, eu colocaria o stop abaixo do número redondo 7. E o alvo aqui dele é 7,86, do Mark Crisp. Então, os dois sistemas, os dois modelos estariam produzindo uma tomada de posição na Petro. Eu acho uma tomada mais segura esperar essa primeira hora passar e depois da primeira hora tomaria posição na ruptura da máxima da primeira hora. Seria uma entrada mais tranquila do que comprar os primeiros 15 minutos de pregão. Tá? A gente sabe que nos primeiros 15 minutos de pregão acontece uma certa volatilidade, o movimento às vezes fica um tanto quanto mais errático, e aí acaba sendo um pouco mais complexo de fazer esse movimento. Então eu esperaria um pouco, eu não tomaria posição agora. Se eu fosse tomar alguma posição agora, eu tomaria uma posição mínima, pouquíssimo dinheiro, e deixaria para comprar mais forte quando acontecesse realmente a ruptura da primeira hora, que aí seria a confirmação de fato de que o triângulo simétrico e de que o Mark Crisp foram rompidos com mais veemência e com mais coragem, podemos dizer assim. Então, nós já falamos sobre o índice futuro, já falamos sobre dólar, já falamos sobre milho, boi, falamos sobre fundos imobiliários e agora sobre o Petrobras. E vamos falar agora então sobre a BEV3, que também é um dos papéis mais potentes do mercado no momento, mais importantes, abriu um forte gap de alta, belíssimo gap de alta. Na verdade, ontem ela já tinha se aproximado de uma zona de suporte muito forte, na região de R$18. Nós havíamos até comentado sobre isso agora há pouco, e fez um candle de reversão potente, que é esse candle que a gente está vendo aqui. Uma forte alta que negou a perda do suporte, e hoje abre nesse belo gap de alta, 18,56, sendo realmente uma movimentação mais intensa observada. Tá? O alvo aqui, a gente sabe, o alvo aqui seria retestar 19,74, 19,80 e ficar operando dentro desse retângulo por mais algum tempo. Tá? Então a BEV no momento, a pena é que com esse gap fica difícil de operar, né? Com o tamanho desse gap fica complexo de ser trabalhado qualquer entrada. Né? Além disso, então temos outras perguntas entrando aqui sobre a Smiles. Ô, Stormer, como vês a Smiles? Tudo bem, Pacheco? Olha, Smiles está numa tendência de alta. São topos e fundos ascendentes. Mas nos últimos dias ela acomodou um pouco. Por que ela acomodou um pouco e por que ela teve dificuldade de romper 38,60? Porque se a gente coloca o gráfico semanal aqui, a gente vê que a gente está batendo exatamente em cima da média móvel de 20 semanas. Tá vendo? Isso é forte. Isso é uma resistência forte. Inclusive, se a gente perder a mínima da semana passada,
é bem provável que entre uma pressão de venda punk em cima da Smiles. A perda de 35 com 24, então, seria realmente muito ruim para o papel. Tá? No gráfico diário, ela está lutando. Ela está lutando para respeitar essa zona de suporte. Também seria possível entender aqui, eu acho que talvez o pessoal concorde comigo, isso aqui como sendo um triângulo ascendente. Tá? Esse triângulo ascendente, basicamente, nos 60 minutos, fica menor visualizado. Muito bem, então os topos estão em 38,60, os suportes estão subindo. Se a gente romper 38,60, teoricamente o triângulo ascendente seria rompido para cima. Tá? Bastante Pacheco está brincando. Storm, agora foi o baixamento, juros subindo lá nos Estados Unidos, impeachment no horizonte, saída do Levy, ou seja, fim do mundo. Agora que até o engraxate sabe de tudo isso, é hora de comprar? A gente sabe que quando as notícias são ruins, geralmente o mercado faz fundo. Né? O gráfico está nos indicando compra. A gente tem que estar operando aquilo que o gráfico nos indica. Tá? Então, como nós temos realmente uma movimentação mais forte para alta, pelo que está sendo indicado até o momento, a gente tem que estar operando dessa maneira. Mas aqui na Smiles, eu não faria essa compra, sendo bem franco. Eu acho que o papel não está interessante no momento, pela proximidade daquela resistência do gráfico semanal mais potente. Pergunta do Carlos. O mini índice gerou uma entrada pelo método Leandro? Não saberia te dizer. O Bizi vai responder isso. O Bizi vai responder isso. Vamos lá. Sim, o Bizi está respondendo. Primeiro movimento. Partiu de Rafael. Storm. Bom dia, Storm. Estou fazendo uma carteira para BH. Buy and hold. Faça aportes mensais. Dúvida. Você acha interessante escolher compras por indicador técnico, FR, ou fazendo pequenos aportes? Não vai fazer diferença. Se tu usar o FR2 e esperar o FR2 ficar bem, num nível bem baixo, abaixo de, por exemplo, 20 no gráfico diário, no mensal, num gráfico diário, eu acho que tu vai conseguir fazer compras bem melhores ao longo do mês. Então tu pode ficar com o teu dinheiro esperando que o FR2 caia abaixo daquele determinado ponto e tu faz a compra num time bem melhor. Teoricamente, se tu pensar assim, mas eu vou estar conseguindo economizar 50 centavos, 80 centavos, 90 centavos por mês, tudo bem, cara, mas se tu considerar que a tua estratégia de buy and hold e tu está falando isso ao longo de anos, sem dúvida alguma que isso conta e que faz diferença, sem dúvida alguma, mesmo que os aportes sejam pequenos. Paciente Jorge, história para longo prazo, o que você acha interessante? Se é o PSSA3 ou o VLID 3? Que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil, cara. Essa pergunta é muito complicada. Porque, primeiro que o conceito de interessante é um conceito amplo, genérico e subjetivo. Segundo que o conceito de longo prazo também é um conceito amplo, genérico e subjetivo. Graficamente falando, o VLID estaria mais perto de um suporte importante do que CL3 e do que PSSA3. Mas PSSA3 está com um gráfico mais forte, em topos e fundos ascendentes já. As três são empresas atraentes dentro do método história? Sim, são. Se eu tivesse que escolher uma dessas três para mim, seria PSSA3. Se eu tivesse que escolher uma dessas três para mim. Vamos ver, temos uma pergunta aqui do Vila sobre Rapt 4, se fez um pivô de alta. Ele não mencionou o prazo. Deve ser no gráfico diário, talvez. No gráfico diário, nós temos um pivô de alta formado em Rapt 4. Na verdade, é um Mark Crisp também, um belíssimo Mark Crisp, tá, que foi acionado agora. O Mark Crisp colocaria seu stop abaixo de 2,50 e o alvo seria essa amplitude projetada para cima
2,97, alvo do Mark Crisp, observado, e também do pivô de alta observado. Muito bem observado pelo Vilas na Rapt 4. Ok? Muito bem. Vamos ver os outros papéis que estão mais fortes no dia de hoje. Tá, a gente tem alguns papéis realmente mais potentes. E já abrindo, inclusive, em gaps. A gente tem os fundos com alguma recuperação. A própria Ringo dando uma recuperação. Olha como a Ringo recuperou tudo que caiu ontem. Olha só. Olha só. Tu viu o candle da Ringo? É RNJ? É. Dá uma olhada. Bah. Negou completamente. A gente tem HBOR forte. A gente tem Media forte. A gente tem STC3 muito forte. Temos BBS3. BBS3 é um papel que a gente estava comentando agora há pouco. Eu estava comentando aqui com o Mário. Que era uma chamada atenção, que estava em cima da zona de suporte. A gente comentou ontem sobre isso. O BBS3 estava numa zona de suporte muito forte. Tá? Fez um blast-off. Abre esse gap de alta muito potente. Como é que eu poderia estar operando isso? Bom, 15 minutos, rompeu o máximo de 15 minutos, faz uma compra, né? Seria uma compra. Mas já foi, já passou do ponto. Infelizmente. CROT 3, muito potente. Muita atenção para CROT 3, pessoal. Muita atenção para as próximas semanas, meses para CROT 3. O alvo dela de prazo mais longo está realmente em 15,69. Tá? A gente fez uma bela contagem algum tempo atrás. Ó, movimento 1, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E agora nós estamos no início da onda 5. Essa onda 5 tem como alvo no mínimo 15,69. Fez o rompimento do LTB, fez o pullback no gráfico semanal, fez aquilo que a gente pediu que fizesse e agora volta a subir. Então, muita atenção para a CROT 3. Realmente, o ativo está bastante interessante do ponto de vista de contagem. Faz uma pergunta de teste, que eu não estou recebendo perguntas. Não. Não estou. Bizarro. Além dela, nós temos Braskem. Olha o que Braskem está fazendo. Está querendo romper o seu topo. O papel está realmente muito potente. Bom dia. Bom dia também, Fábio. Atenção. Além de Braskem, outros ativos que estão muito fortes no dia de hoje. Petrobras 3. Vamos olhar a Petrobras 4. Olha ali, que é o Júlio tinha perguntado no início do dia. Tá forte esse movimento, hein? Tá potente. Realmente potente o movimento. Aí você pode perguntar, tá, Alexandre, tu faria uma trava de alta aí? Não sei, cara. Não sei. Talvez eu fizesse realmente com uma trava de alta mais dentro do dinheiro. Tá? Nesse caso, uma trava de alta aqui poderia ser feita, basicamente, com qual tipo de opção? Teríamos que trabalhar já com a série A, para fevereiro, para janeiro. Né? Eu não trabalharia com a A8. Eu gostaria de trabalhar, porque a A8 ela está fora do dinheiro. Eu gostaria de trabalhar com uma dentro do dinheiro. Tá? Dentro do dinheiro. Estamos com pouca liquidez mesmo nas opções. Ou então eu estou com poucas séries ali. Eu tenho uma pergunta do participante Lucas sobre Brim 3. Brim 3. Pessoal, se o mercado já não está com muita liquidez, baixíssima liquidez, e Brim também não é uma excelência de liquidez, né? A gente observa o papel vinha numa longa tendência de baixa, cortou a CLTB, e agora reinicia um movimento de venda, uma pressão de venda muito forte, que tem se mantido ao longo dos últimos dias. Difícil de operar esse ativo, não é um ativo fácil de operar, é um ativo difícil, complexo. Eu não faria absolutamente nada no papel, ficaria bem longe dele. Lucas teve pergunta sobre o TRIS 3, mais uma pergunta sobre um papel de baixa liquidez. Isso aqui não tem como fazer nada aqui, cara. O papel opera em centavos com baixíssima liquidez.
Não dá para trabalhar aqui, cara. Isso aqui não existe como tu fazer algum tipo de entendimento técnico dessa situação. Pessoal, um dos conceitos básicos para que a teoria de Down funcione é liquidez, volume. Quanto mais volume, mais efetiva vai ser a teoria de Down. Quanto menos volume, menos efetiva vai ser a teoria de Down. Então, BRIN 3, TRIZ 3, infelizmente, são ativos que a gente não pode nem estar olhando do ponto de vista técnico. Basicamente. MILS 3, pergunta do Carlos 7. MILS 3, o papel que vem numa fortíssima tendência de baixa, está dentro de um repique, e é o repique que a gente usa para pensar em vender. Então, assim que esse papel terminar o seu repique, poderemos estar fazendo boas vendas em cima de MILS 3. Tá? Onde vai ser uma zona que eu espero que ele termine o repique dele? Aqui, ó. Perto de R$3, número redondo. Ali é uma zona que eu espero que a MILS 3 pare de subir e volte a cair, ou que haja uma pressão de venda acontecendo. Tá? Então eu estou bastante atento a MILS para pensar em fazer uma venda, mas não vai ter liquidez nem para fazer venda, não vai ter nem aluguel, provavelmente. Nada a ser feito aqui. Eu não vou comprar isso aqui, tá louco? Vou comprar esse de baixa? Não. Participante Marcelo Lira. Stormer, na BEV, no seu topo semanal, poderíamos verificar no diamante, que costuma ser um forte padrão de inversão, ou para você seria apenas uma correção de alargamento para a formação de uma onda 4 para o início deste ano? Teríamos um novo impulso para a formação de uma onda 5, que viria a coincidir com altas vendas de cervejas que todos os anos acontecem no carnaval? Entendi a pergunta dele. A pergunta dele basicamente é se o que nós estamos observando aqui, ó, não seria um possível diamante. É possível. Não dá para descartar. Realmente não tem como descartar o padrão. Só que o diamante ele pode ser um padrão de inversão ou, algumas vezes, pode ser um padrão de continuação. Se nós rompermos esta linha, será um padrão de continuação. E aí o alvo, inclusive, seria toda essa amplitude projetada para cima a partir do rompimento. Que levaria o alvo lá para 24 com 29. Porque aí o diamante teria formado teria servido como um mastro de bandeira, ou com uma movimentação de mastro de bandeira. Que é o que eu tenho a impressão que esteja acontecendo dentro da BEV. Tá? Quanto a contagens, aqui realmente está muito difícil fazer uma contagem apropriada. Muito, muito difícil. Tá? Não está fácil. Não é uma contagem simples aqui, não. Eu não consigo fazer uma contagem muito clara aqui, não. Tentei, mas não consegui. Pergunta do participante Luiz Carlos Juliano. Dá para dar uma olhada na Vale 5 no 15 minutos? Vale 5 abre num gap de alta, dentro de uma tendência de baixa no diário. Sim, dentro de uma tendência de baixa no diário. Abre sobrecomprado. Isso automaticamente produz a enorme probabilidade de fechar o gap, que é o que está acontecendo agora. Deve fechar esse gap em seguida. E se continuar assim, deve operar o resto do dia em queda, trabalhando em queda o resto do dia, provavelmente buscando 10,39, talvez até mais. Tá? Então, abriu num gap de alta, numa tendência de baixa, isso é um convite para uma venda, sem dúvida alguma. Pergunta do paciente Pacheco sobre Uzi Minas. Uzi Minas 5 veio operando uma fortíssima tendência de baixa, Pacheco. Não tem nada para fazer nesse papel, absolutamente nada. Tem que esquecer esse papel, esquecer que ele existe por um bom tempo, até que ou ele saia dessa tendência, até que ele reverta, até que ele mostre uma situação. Não dá para trabalhar aqui, cara, o papel é centavo. Novamente, teoria de Down não pode ser aplicada para papéis centavos. Não pode, não dá. Tu tem book de tu tem lista de espera para compra, lista de espera para venda. Então não adianta tentar colocar a teoria de Down papel em centavos. Patrícia Jones Barros pergunta sobre Light 3, última pergunta do dia.
Light 3 é um outro papel que opera numa forte tendência de baixa, está com já 2 dias forte repique e pode estar promovendo uma venda logo em seguida. O ponto de venda adequado pelo método Storm aqui seria na perda mínima desta situação aqui. Coisa que ainda não aconteceu. Tá? Amanhã trarei minha venda na perda dessa mínima. Iria subir minha venda pela perda de cada mínima até que acontecesse a perda em si. Certo? Muito bem. Dito isso então, pessoal, nós vamos finalizando nosso bate-papo de abertura. Eu desejo a todos vocês uma ótima quinta-feira. Muita paz, saúde e prosperidade para todos. Espero vê-los na semana que vem. Um forte abraço. Até mais.